Olá, eu sou Cláudia Mesitieri e estou trazendo o terceiro vídeo da série Dicas para pais e cuidadores no manejo com a criança que tem TDAH. Então hoje eu vou trazer 6 dicas a mais para vocês. Quem quiser conhecer as dicas anteriores, é só olhar aqui no canal que você vai encontrar vídeo 1, vídeo 2 e esse é o 3, ok? Então a primeira dica que eu vou trazer é: reserve um espaço iluminado e arejado para essa criança fazer as atividades escolares dela em casa. E isso facilita muito a criança que tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Porque ela vai ter naquele espaço onde tem circulação de ar, uma boa iluminação. A gente tem tendência a ficar nos lugares mais iluminados. Então, isso vai trazer uma centralidade, a capacidade de atenção sustentada dela vai aumentar quando ela tem esse espaço ali, como eu falei, arejado e iluminado para ela fazer as atividades escolares. A segunda dica é: não sobrecarregue essa criança com excesso de atividades extracurriculares, né? Extraescolar. Por quê? Muitas vezes nós queremos proporcionar a essa criança, aproveitando que ela está com as janelas de aprendizagem aberta, possibilidades. Agora a gente tem que saber o limite que essa criança tem, né? Cada um tem uma condução diferente. Então, às vezes, até um irmão, ele tem uma potencialidade, né, para determinadas atividades físicas que o outro não tem, né? Então, muitas vezes o outro tem uma criatividade mais acentuada, então ele vai atender para uma arte terapia, para uma outra atividade mais artística, mas sempre deixar ela ser criança. É importante isso, a gente permitir que a criança seja criança, que ela tenha a oportunidade, o tempo para que ela possa brincar. Porque ela brincando, ela está treinando para a vida adulta. E se ela tem aquele exagero de atividade extracurricular, não permite que essa criança tenha um espaço dela na rotina para poder brincar, né? Então, aqui o terceiro é não exigir mais do que essa criança pode dar, considerando sempre a idade dela. Muitas vezes, como eu falei na dica 2, né, a gente quer, com certeza, com a melhor das intenções, proporcionar a essa criança muitas atividades, mas às vezes ela fica sobrecarregada. E com o TDAH, né, a criança que tem esse transtorno, ela tem dificuldade com a atenção sustentada, né, em manter o foco, né? A não ser que seja num computador ou que seja num jogo de celular, que é uma situação interativa, onde o tipo de atenção é diferente, mas um exagero de atividades, né? Na exigência dessa criança, isso prejudica muito ao invés de ajudar, né? Ensinar a criança a lidar com situações de conflito, isso é muito importante. Esse livro que eu tenho aqui, que é O Cérebro da Criança, da Tina e do Siegel, é excelente porque para pais e cuidadores ele traz assim dicas valiosíssimas sobre o momento adequado para poder fazer essa criança refletir sobre a condução dela que foi inadequada, como que elas pode escoar sentimentos, fala sobre a questão de luto, como que é importante dessa criança falar. Muitas vezes a gente prefere não tocar no assunto e é importante, né, situações que foram desconfortáveis onde ela pode escoar. Então essa é uma dica que eu dou aqui no meio dessas outras tantas, é uma dica bônus, né? Esse livro aqui é muito interessante e é uma ferramenta excelente para pais e cuidadores também. A próxima dica é sempre dedicar um tempo para essa criança. A gente sabe disso, mas é possível. A gente consegue. Então vamos priorizar isso na nossa rotina. Vamos nos esforçar, porque passa muito rápido. E aí depois que passou não dá mais tempo de voltar. Então são situações onde a gente tem que priorizar esse momento dessa criança, para estar junto com ela, para ouvi-la, para que seja um desenho que você vai assistir com essa criança. Ela não vai esquecer desses momentos no futuro, né? Isso fortalece ela emocionalmente. E por último, incentivar a criança a fazer atividade física.
Muitas vezes nós adultos também temos essa dificuldade em colocar na nossa rotina a atividade física. Eu sei disso, mas a gente vai fazendo aquele movimento, ou não foi porque semana passada que não foi possível, essa semana também não vai ser, não. Passou, foi. E é daqui para frente. Então, estimulá-la a fazer esse exercício físico, por quê? Com o exercício físico, essa criança muda o padrão dela de energia e ela consegue manter mais foco, fica mais tranquila, consegue escoar a energia e a capacidade de concentração dela aumenta, ok? Então, deixe nos comentários aqui dúvidas ou se vocês gostaram do vídeo, dê opiniões, são sempre muito bem-vindos, ok? Um beijo!